De 7 quinta-feiras, e do qual tem o tema profetizando sobre o vale, e o qual tem a base no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Eu sei que é uma passagem já bem conhecida dos irmãos. Eu tenho certeza que você já viu dezenas de vezes essa mensagem. E o que eu venho nesta tarde falar aos seus corações, com toda certeza, não é novidade para ninguém. Mas a palavra de Deus, o apóstolo São Paulo, se não me falha a memória, aos Filipenses, se não falha a memória, capítulo 3, ele fala: olha, eu não vos canso de escrever-vos as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Eu não vos canso de escrever as mesmas coisas, porque sei que isso é segurança para vós. Então, quando a gente ouve uma palavra, já é bem falada, já é bem pregada, é sinal que Deus ele tem um carinho muito grande em tentar lembrar nós, em tentar direcionar nossa vida na sua presença, na sua graça, no seu amor, porque Ele sabe muito bem como nós, seres humanos, somos. Nós pais sabemos que todo dia nós temos que falar para os nossos filhos: olha, vai ali, olha, faz isso, olha, não faz aquilo, deixa isso, deixa aquilo, porque nós sabemos que se nós deixarmos o filho, ele vai cometer erros, falhas, que não vai agregar para nada a vida dele. E o nosso pai também, ele sempre nos alerta, ele sempre fala conosco, usando as mesmas palavras, às vezes até o mesmo pregador, porque ele tem um carinho imenso, porque ele quer te livrar do caminho mau, para te levar para morar nas mansões celestiais. O livro do profeta Ezequiel é um convite muito grande de nós analisarmos e pensarmos o chamado ao qual Deus o chamou o profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel vai nos mostrar que em tudo Deus tem um propósito, independente da situação, independente do momento ao qual o ser humano ou a igreja do Senhor ela está atravessando, ou ela está vivendo. Deus ele sempre escolhe, sempre ele chama para algo ou alguém, ou uma mulher ou homem, para um propósito específico na face da terra, e principalmente no século ao qual nós vivemos, nos dias ao qual estamos vivendo hoje. Então, quando Deus chamou o profeta Ezequiel, nós olhando bem a Bíblia e o seu livro, nós vamos entender e nós vamos aprender que Ezequiel ele já estava exilado na Babilônia. Já havia aproximadamente 5 anos que esse profeta Ezequiel estava preso lá na Babilônia, escravo, estava à beira de um rio chamado Quebar, estava ali junto com os exilados ali, em terra estranha, em povo estranho, aonde tinha suas adorações estranhas, adoravam deuses pagões, deuses babilônicos, mas Ezequiel estava justamente no meio daquele povo ali. E a pergunta que faz necessário nós aprendermos, o porquê que Ezequiel estava preso na Babilônia, sendo que ele era um homem chamado por Deus. Por que ele estava preso na Babilônia, sendo que ele era um homem escolhido por Deus? Existe um porquê, existe um contexto que abrange toda a história da vida do profeta Ezequiel. Ezequiel ele nasceu aproximadamente no ano 622 a.C. Quando Ezequiel nasceu, já havia aproximadamente 5 anos que o profeta Jeremias já estava profetizando na cidade de Jerusalém e para o povo de Judá. Havia 5 anos que o profeta Jeremias havia alertando o povo do castigo eminente que haveria sobre o povo de Israel, se o povo de Deus ele não andasse segundo a vontade de Deus. Ezequiel, o profeta, ele ouviu e viu o profeta Jeremias pregoar
a palavra de arrependimento para com o povo. O profeta Ezequiel sentiu na pele a dor, a lamentação, a tristeza de ver o seu contemporâneo, o seu profeta Jeremias, anunciando a palavra ao povo, mas o povo não acatava os conselhos divinos de Deus. O Deus queria castigar aquele povo se aquele povo não se arrependesse dos seus maus caminhos. Ezequiel contemplava, ele visualizava, ele via o profeta Jeremias: olha, povo, se arrepende, volte a praticar as coisas que agradam a Deus, né? Vocês têm rejeitado, vocês têm desprezado os órfãos, as viúvas, e Deus tem visto isto. Deus tem visto as abominações a qual vocês têm cometido diante dos olhos dele, e ele vai trazer, né, aos babilônios castigo sobre essa terra. E é melhor vocês se arrependerem, porque senão vocês vão se alimentar, a se sofrer, você vai lamentar essa dor. Mas o povo não acatava, o povo não obedecia. É engraçado que nos dias do profeta Jeremias, o povo enchia a casa de Deus, o povo ia para o templo. Nos dias do profeta Jeremias, o povo ia para a casa de Deus levar oferta para o templo, conforme mandava a lei. Eles ofertavam na casa do Senhor, levava a pombinha, levava o bezerro, levava a ovelha, levava o cabrito para sacrificar na casa de Deus. Mas só que os seus caminhos, as suas atitudes fora do templo de Deus não agradavam a Deus, porque Deus estava vendo tudo isso, e Deus iria trazer o castigo para o povo, mas o povo não acatava. Então o profeta Ezequiel, 622, ele nasceu, ele viu acontecer tudo isso nos dias do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele profetizou por 40 anos em Israel e em Judá, para ver se o povo de repente abrisse os olhos, para ver se o povo de repente olhasse para suas atitudes e visse o quanto errado ele estava diante dos olhos de Deus. Mas o povo não acatou. Jeremias profetizava, até que no ano 606 veio a Babilônia, veio os babilônios, veio os caldeus, invadiram a cidade de Jerusalém, derrubaram os muros, derrubaram as casas, destruíram o templo, e levaram todos os almoços de inteligência, sábios, entendidos em leis, levaram para a Babilônia cativo, a qual dentre eles estava Daniel, Misael, Sadraque e Abednego. Levaram essas levas de jovens para a Babilônia e ficaram cativos na Babilônia. E no ano 596, 597, novamente a Babilônia entra em Jerusalém, destrói mais a cidade e leva mais uma légua de jovens, de homens, para a Babilônia. E dentre esses está o profeta Ezequiel. E dentre esses estava o profeta Ezequiel, preso na Babilônia, sofrendo, longe da sua casa, longe da sua pátria, longe daquele templo que era a sétima maravilha do mundo antigo, longe de tudo, estava escravo na terra estranha, por causa que o povo não acatou os conselhos de Deus. O profeta Ezequiel, ele era um homem, um moço, que ele estava cercado dentro de uma promessa, porque o seu pai, Uzi, a Bíblia vai dizer no capítulo 1 e no versículo 1, se os irmãos prestarem atenção, diz que Ezequiel era filho de Buzi, o sacerdote. Então nós entendemos que Ezequiel estava diante de uma promessa de Deus.
porque ele iria automaticamente exercer a função ao qual seu pai já era o sacerdote. Então Ezequiel, tudo levava a crer que ele iria ser um sacerdote. Provavelmente que o seu pai o conduzia no templo para ele aprender as leis, a Torá, as leis de Deus, para que lá no futuro, quando ele completasse a idade de 25 anos, ele iria exercer o sacerdote ou o sacerdócio como seu pai outrora foi. Estava um sonho sendo realizado, porque para ser um sacerdote, nos dias do profeta Ezequiel, de Jeremias ou no Velho Testamento, não era como os dias de hoje. De repente hoje, no século 21, a pessoa dorme hoje, acorda amanhã, Jeremias, acho que eu quero ser pastor. Ontem ele não era nada, hoje amanhã ele acorda e ele fala, acho que eu quero ser pastor. Vou procurar no Google aqui, aonde que tem uma escola de teologia, que eu vou lá na escola de teologia, vou me inscrever, vou fazer teologia 4 anos, aí eu vou abrir um templo, aí eu vou ser pastor. Mas nesses dias de hoje é assim. De repente você depara com a pessoa, um Zé Ninguém, e depois de tal meses você olha, ele está dirigindo a igreja. Você fala, irmão, você está na igreja? Que benção. Aonde? Eu sou pastor da igreja fulano de tal. Do nada ele acordou pastor. Mas nos dias do profeta Ezequiel, ou no Velho Testamento, era diferente. Para ser um sacerdote, primeiro tinha que nascer na família de Levi, ou na tribo de Levi. Ele tinha que ser um levita, na tribo de Levi, primeiro ponto para ser um sacerdote nos dias do Velho Testamento. Mas além dele nascer da tribo de Levi, não significava que ele iria ser um sacerdote. Ele precisava ser da família de Arão para ser um sacerdote. Ele tinha que ser do tronco direto de Arão, porque é de Arão que se formou o sacerdócio em Israel. Então só não bastava ser da tribo. Eu sou levita, eu posso ser sacerdote. Não, você tinha que ter um tronco direto da família de Arão para ser seu sacerdote. E o sacerdote, nos dias do Velho Testamento, não era qualquer um que poderia ser sacerdote. Olha que interessante. Ele tinha que ter as características de um sacerdote, as características sem defeito de um sacerdote. Dando exemplo, não poderia ser um que tinha uma mão mirrada, não poderia ter um que tinha defeitos, tinha um dedo, a mão sem um dedo, ou um paralítico, ou um anão, Não, tinha que ser, eles tinham que ter as características para exercer o sacerdote. Então esse Ezequiel, ele vinha sendo traçado para que ele pudesse ser o sacerdote. E dentro desse tempo, o que faria para ser o sacerdote? O profeta, ou aquele ao qual iria ser o sacerdote, ele tinha que ter uma preparação. Ele que tinha que estar na escola, vamos chamar assim, para que ele tivesse uma formação, para que quando ele chegasse no exercício de sacerdote, ele saberia lidar com toda a situação que estava diante dos seus olhos. Vamos dar um exemplo? O sacerdote no tempo antigo, ele tinha que saber tudo sobre medicina, para que quando chegasse uma pessoa enferma, tipo a lepra, e ele tinha que chegar diante do leproso, ele tinha que discernir o grau que fosse a lepra que estava sobre o corpo da pessoa. Então ele tinha que entender de medicina, de veterinária. Ele, quando chegava alguém para fazer um sacrifício de um animal, ele tinha que olhar e sondar o animal para ver se não era um animal com defeito, manco, cego, porque aquilo ali ele sabia que ia desagradar a Deus, para que o povo não viesse oferecer qualquer sacrifício diante de Deus, como diz o profeta Malaquias, oferecendo a Deus aquilo que não presta, aquilo que não serve. Então ele tinha também uma função de saber de medicina e saber de animais,
para que ele pudesse exercer a função. E ele também tinha que saber da lei também de Deus, conhecer todas as leis, porque na hora de julgar a causa, ele tinha que ter a lei como base para que se viesse a ser julgado. Você vê um processo para que fosse o sacerdote. Você olha para os dias de hoje, você vê a diferença que temos nos dias de hoje. Como o irmão lá, uma certa feita lá no Guaçumirim, ele nem no altar ele não estava, ele estava no banco. E simplesmente ele desencantou com a igreja e saiu. Passou vários meses, ele voltou, ele era pastor já. Aí tinha que recebê-lo como pastor, porque ele tinha credencial de pastor. E seria fora de ética de o pastor chegar aqui e não ser conhecido, porque ele está com a carteirinha, fora de ética para receber. Esse é um exemplo que todo aquele que quer servir ao Senhor, seja para mim ou seja para você, você tem que passar um processo. Você não pode pular etapas, porque se você pular etapa, com toda certeza, você vai chegar lá na frente defeituoso. Você não vê o processo da abelha? Que para se formar uma abelha, ela tem que obedecer o tempo, a hora e o processo. E quando ela vai saindo, a lagarta vai saindo do casulo, ela tem aquela etapa, aquele tempo, que aquele tempo vai produzir nela o momento exato para que ela nasça no borboleta. Porque se você chegar lá com uma pinça e puxar ela do casulo, em vez de você estar ajudando, você está matando o borboleta. Então você quer ser usado na mão de Deus? Entra no processo. E todo o processo que Deus faz, independente de ser alto, independente de ser baixo, vai levar você no patamar que Deus quer para a sua vida. Ezequiel estava dentro desse processo. O pai, Uzi, estava vendo diante dos seus olhos um que ia levar o chamado da vida dele. Olha, aqui está meu filho Ezequiel, ele vai ser um sacerdote. Mas quando ele chega lá na Babilônia, após 5 anos, e no capítulo 1 vai dizer que no 30º ano, tudo leva a crer, no 30º ano, é que Ezequiel já estava com 30 anos. E quando Ezequiel foi ungido a sacerdote, que o seu pai estava junto a ele era na idade de 25 anos, lá em Levítico está escrito. Com a idade de 25 anos, Ezequiel foi ungido a sacerdote. Mas após a assunção sobre sacerdote, foi justamente nos dias da qual a Babilônia entrou em Jerusalém no ano 606. E no 597 levou Ezequiel para a Babilônia, como eu já falei, por isso. Mas lá na Babilônia, junto ao rio Quebar, a Bíblia vai dizer que ele estava junto aos exilados. Deus lhe chamou ao ministério. Deus chamou Ezequiel para uma obra. Deus chamou para um plano, para um projeto, que mesmo ele estando em meio aos cativos, em meio aos rebeldes, Deus tinha uma palavra, tinha algo para realizar na vida dele. Serve para mim, serve para você. Você olha hoje como está o cristianismo hoje, como estão os crentes hoje, como estão os evangélicos hoje. Você olha, assusta de poder observar e ver o quanto eles professam Jesus, mas como diz a irmã, mas não andam com Jesus. Quantos eles pregam a respeito de Jesus, mas na verdade não conhecem a Jesus. E Deus de repente está te levantando para esta obra, para libertar o povo da cegueira que estão vivendo, para abrir os olhos desse povo que hoje diz evangelho, mas está totalmente fora da santidade, da santificação, daquilo a qual Deus quer para com a vida. E Deus chama Ezequiel e fala para Ezequiel, e nós podemos entrar lá no capítulo 37,
do livro de Ezequiel. E lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 1, vai dizer que Deus levou ele no vale de ossos secos. Deus levou o profeta em espírito no vale de ossos secos. Eu extraí algumas lições para que nós venhamos aprender aqui nesta tarde, porque daqui do decorrer na sétima sexta-feira, você a lembrar desta palavra de hoje, você alinhar, você a juntar com as mensagens dos pregadores, e você ver o quanto Deus ele vai fazer na sua vida. Você vai adquirir nesta tarde umas lições que eu separei aqui para nós aprendermos. No versículo 1 diz que a mão do Senhor levou. Você pode pôr aqui na telão, filho? Ezequiel capítulo 37, versículo 1. A mão do Senhor levou. Então a primeira lição que aqui nós vamos aprender nesta tarde, que foi a mão de Deus levou o profeta Ezequiel até aquele vale de ossos secos. Porque nós aprendemos que é quando Deus está no negócio, quando Deus está com as suas mãos sobre você, quando Deus ele leva você em determinado lugar, é a mão de Deus que ele também vai agir em seu favor. Porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele tem para com a sua vida. Porque a mão do Senhor, pula aí, Jorge, a mão do Senhor que me levou, filho de homem, põe de pé e pode pular, Jorge. E assim diz o Senhor, capítulo 37, Jorge. E a mão do Senhor me levou. Sabe o que nós aprendemos aqui também? Que quando é Deus que leva, a mão do Senhor que me levou, em outra tradução, que a mão do Senhor, quando Ele leva, o Senhor se responsabiliza. Mas quando o homem e a mulher, ela mesmo se propõe ali, aí as coisas tornam não dar certo, as coisas darem errado, porque não foi a mão do Senhor. Pode botar um versículo, João. Porque foi a mão do Senhor. É quando o Senhor ele põe a mão e te leva. Pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, pode levantar a tempestade, pode levantar o inimigo, porque você vai dizer assim: quem me trouxe aqui foi a mão do Senhor. E se foi a mão do Senhor, Ele é responsável para me conceder a vitória. Pode deixar aí mesmo, João. A mão do Senhor veio sobre mim, a mão do Senhor, e me fez sair, e eu no Espírito do Senhor. Em outra tradução, em Espírito. Porque quando o Senhor ele te levar lá no vale, é sinal que você tem que estar em Espírito, ou espiritualmente preparado. Ou você está espiritualmente preparado, porque tem momento na nossa vida que é somente estarmos preparados em espírito para suportar as afrontas, as adversidades da vida. É preciso nós termos uma preparação espiritual para suportar. Por isso que Ele me levou em espírito. Porque o Espírito do Senhor é que nos fortalece, é o Espírito do Senhor é que nos mantém de pé, é o Espírito do Senhor que mantém você em pé na presença dEle, firme, constante, sempre abundante. Porque se não for o Espírito do Senhor na sua vida, levando você para o vale, você não suporta, você não aguenta, você desanima, você para, você deixa. Mas quando é a mão do Senhor e é o Espírito do Senhor que te leva, pode ter certeza que Ele cuida de você, Ele te guarda você, Ele te sustenta.
E ele coloca no próprio versículo, ele me colocou no meio de um vale cheio de ossos. Ele me colocou no meio de um vale cheio de ossos. O que nós aprendemos aqui? É que é lá no meio, é justamente no meio que Deus ele vai pôr a mão para mudar a situação que está ali no seu meio familiar, na sua casa, na sua família, na sua vida. É justamente no meio que o Senhor ele vai colocar a mão e vai dizer basta, e vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. É justamente no meio. É no meio da sua família, é no meio do seu relacionamento, é no meio do seu sentimento, é no meio do vale, é no meio material, que Deus vai entrar lá no meio e vai mexer ali, mover a sua mão e vai te conceder a vitória. É no meio familiar, é no meio sentimental, é no meio material. É Deus vai pôr as mãos justamente no meio. Segundo versículo, jovem, no 2. E me fez andar. Em outras passagens me fez passar, mas eu vou ficar com a minha tradução. E me fez andar. Quer dizer, andar significa, ele fez você passar, quer dizer, é você não estar parado, é você não estar estacionado, é você se mover, porque quando você se move, Deus também ele move a sua mão. Quando você age, Deus também age em seu favor. Quando você caminha, Deus também ele caminha, porque dentro dessa sua ação, Deus ele provoca uma reação e te dá a vitória para você. Não fique você pensando, eu pensando, que Deus ele vai fazer tudo isso para você, e quando você chegar lá no meio daquela situação, em vez de você andar, em vez de você caminhar, em vez de você andar no sentido de buscar a presença de Deus, no sentido de orar, no sentido de consagrar, de preparar a sua vida, em vez de você ficar e fazer isso, você fica de braços cruzados. Não, agora eu cheguei aqui, agora é Deus que vai agir, agora é Deus que vai... Não. Deus ele pegou, levou o profeta e fez passar, ou fez andar no meio dele, significa uma ação que você tem que fazer, um movimento que você vai fazer, para que Deus possa agir através de você, porque parado você não vai conseguir. Esperando Deus fazer, Deus ele não faz aquilo que é para você fazer. Não foi assim com aqueles 4 leprosos no livro de 2 Reis? Os 4 leprosos estavam por lá de fora dos muros, estavam ali sem expectativa nenhuma, sem esperança nenhuma. 4 leprosos do lado de fora, a cidade estava fechada, a porta, os muros da cidade estavam intransponíveis de altura, e a Bíblia vai dizer que a fome estava tão grande dentro dos muros de Israel, a fome estava tão elevada lá dentro. Sabe o que aconteceu? Os irmãos já sabem, né? Que as 2 mulheres combinaram entre as 2 de comer um filho da outra, de tanta fome que tinha, tanta fome que estava em Israel, que elas combinaram de cozinhar o filho uma da outra, para que não viesse morrer de fome, a miséria que estava dentro dos muros. E aqueles leprosos ali já não podiam entrar nem quando estava bom, imagine agora que estava com a fome. Mas eles fizeram um planejamento, um propósito. Olha, vamos sair daqui, vamos levantar daqui dessa situação, vamos até o arraial dos filhos, porque se nós entrar na cidade não vai adiantar nada, porque ela tem fome.
E se nós ficarmos aqui parados, de braços cruzados, assentados, esperando Deus fazer alguma coisa, nós também vamos morrer de fome. Vamos fazer assim, vamos nós tudo no arraial do Sim. Olha que bonita a passagem. E na medida que eles levantaram, na medida que eles agiram, ali Deus começou a reagir na vida deles. Na medida que eles propuseram de ir, se levantar, e é o destino dessa vitória, aí Deus também agiu na vida deles e lhe deu a vitória. Então não é parado, não é estacionado, mas Ele fez passar no meio, Ele fez andar no meio deles. Você lembra da passagem do filho pródigo? Saiu da casa do pai, catou tudo que tinha direito, foi para um mundo estranho, para a terra estranha, e gastou tudo lá. E depois ele caiu numa situação muito difícil de cuidar de porcos, mas ele lembrou da casa do pai. E depois que ele lembrou da casa do pai, ele disse com ele mesmo: olha, levantar-me-ei e irei ter com o pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus perante ti, e não sou digno de ser chamado de seus filhos, de seu filho. Então ele só não se lembrou, ele só não pensou, mas ele diz consigo mesmo: levantar-me-ei. Ele levantou e irei ter com meu pai. Significação. Então, se você quer a vitória na sua mão, como é a campanha de quinta, faça, reage, porque na sua reação Deus provê a vitória para você. Conta-se uma história de uma vaquinha. Quem conhece a história da vaquinha? É uma história de uma vaquinha. A história vai contar de que um sábio, muito inteligente, certa feita ele resolveu pegar o seu servo e montou no cavalo e começou a passear, a andar. E na medida que eles andavam, eles entraram por um caminho bem apertado e começaram a olhar para o lado de cima, uma terra que não se acabava com os olhos, não dava para ver de tanta terra que tinha, sumia diante dos olhos. E para o lado de baixo, terra e mais terra, né? Aquela terra vermelha, bonita. E ele continuando a andar, e sempre terra, e sempre terra. Quanto menos, mais eles andavam, mais terra tinha. Ao longe, ele avistou uma casinha de sapê, de madeira, tudo desarrumada, mas estava lá uma casinha. E ele foi se aproximando do seu servo, e quando chegou perto da casa, ele avistou o pai, a mãe e umas crianças, tudo descalço, com o shortinho rasgado, a camisetinha tudo rasgada, sujo, o cabelo tudo bagunçado. E o sábio desceu do cavalo e perguntou: moço, o que vocês fazem para sobreviver nesse lugar aqui? Como vocês conseguem sobreviver nisso aqui? Eu olho para cima, não tem nada, só terra. Eu olho para baixo, só tem terra e não tem nada. E como que vocês fazem para sobreviver? Daqui o pai de família falou: sabe, nós temos uma vaquinha, e a vaquinha ela dá muito leite. E quando ela chega na manhã, nós vamos lá e colhe o leite dela. Uma parte fica para nós e para as crianças, e outra parte nós vamos na cidade, troca por alimento, por comida, e assim nós vamos sobrevivendo. Aí o sábio ouviu aquelas palavras, montou no cavalo e voltou com o servo de volta. E na medida que ele ia voltando, ele avistou a vaquinha. E quando ele olhou a vaquinha, ele pediu para o seu servo: olha, pega a vaquinha para mim. Foi eu lá e pegou a vaquinha. Trouxe para perto dele, ele pegou a vaquinha e jogou no precipício abaixo. E matou a vaquinha. O servo daquele sábio ficou atormentado, porque o único meio de alimento, de comida que tinha, era justamente a vaquinha, mas o sábio matou a vaquinha. Como que eles vão sobreviver? E eles foram embora para casa. Passou-se muitos anos, o servo ficou perturbado, e um dia ele resolveu ir lá
para saber o que havia acontecido com aquela família. E quando ele chegou naquele caminhozinho que era apertado, passou aquele caminhozinho, ele viu a estrada, já mudou, a estrada já era bonita. Olhou para cima, já não era só terra vermelha, ouviu plantação de mandioca, plantação de cana, plantação de laranja. Olhou para baixo, outras plantações de outras frutas, de verdura. Ele ficou encantado com aquela beleza de tanto alimento que tinha, e foi andando, e quando olhou ao longe, avistou aquela casa bonita, né, linda, bem destacada, e foi aproximando e olhou e viu o pai de chapéu, de roupa bonita, a mulher bem arrumada, os filhos todos bonitos, sadio. O servo perguntou: moço, mas o que aconteceu que houve uma mudança drástica? O que aconteceu com vocês? Ele falou: sabe o que aconteceu? É que nós tínhamos uma vaquinha, mas um dia a vaquinha pegou, caiu no precipício e morreu. Daí sabe o que nós tivemos que fazer? Descruzar os braços. Nós tivemos que trabalhar, nós tivemos que plantar, nós tivemos que cultivar, e hoje nós plantamos, nós cultivamos. Olha o que nós temos hoje. Se você entendeu, igreja, é na medida que você se levanta, é na medida que você age, é na medida que você anda, que você passa, aí Deus ele começa a agir na sua vida e na causa que você tem para a sua vida. Mas lições para nós. E fez andar em redor. Pode pular, jovem. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E disse: sim, Senhor Deus, tu sabes. Pula o outro jovem. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos, faz os ossos, ouve a palavra do Senhor. Pode pular, jovem. E assim o Senhor fez esses ossos, esse que farei entrar em vos espírito, e vivereis. Pode pular. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, sobre estenderei pele, e porei vós o espírito, viverei, e sobereis que eu, sabereis que eu sou o Senhor. Pode pular, jovem. Então profetizei como se deu ordem, e houve ruído enquanto eu profetizava, e eis que fiz o rebuliço, e os olhos ficaram cada um ao seu osso. Mas está bom, gente. E a Bíblia vai dizer assim, que o Senhor, a partir do momento a qual o Senhor fez ele andar, que ele não estava parado, o Senhor fez ele andar ao redor daquele vale. A Bíblia vai dizer, e ele começou a andar ao redor daquele vale, e na medida que ele andava ao redor daquele vale, aí Deus ele traz uma lição para conosco. É para que Deus ele realize aquilo que tem para fazer na sua vida. Você pode andar, você pode caminhar, porque é o Senhor que vai te sustentar, é o Senhor que vai te levar, é o Senhor que vai garantir a vitória, é o Senhor ele que vai te dar a bênção. E para isso você basta confiar em Deus, que é somente Deus que ele vai te fazer você crescer. Porque o Senhor fez eles andarem ao redor. Porque você não precisa de ninguém. Você precisa de ninguém para que Deus venha fazer o impossível na sua vida. Mandou andar ao redor, porque se ele andasse no meio do vale, provavelmente ele pisaria nos ossos, quebraria os ossos, porque estavam sequíssimos. Mas Deus nos traz aqui nessa tarde para dizer para você: olha, você não precisa pisar em ninguém, você não precisa subir em cima de ninguém, né? Ande em redor, mas ande com Deus. Ande em redor, mas ande na presença dEle. Ande em redor, mas ande movido pelo Espírito, porque é Ele que vai te fazer você crescer. E daí no versículo próximo: poderão viver esses ossos? Deus perguntando para o profeta: poderão viver esses ossos? Mas o profeta diz: tu sabes.
Tu o sabes, Senhor. O profeta, ele sabia que pela sua mão, pelo seu poder, pelas suas características, né, pelo seu bom linguajar, pelo seu dom, pelo seu chamado de sacerdote, né, ele saberia que ele não poderia fazer nada, mas ele sabia que Deus poderia fazer o milagre, e nisso ele diz: ó Senhor, somente o Senhor que pode fazer isso. Então nós aprendemos aqui nesta passagem que não existe homem na terra que pode fazer nada por você. Não existe prefeito, presidente, governador, ninguém que possa fazer. É somente Deus que pode fazer algo na sua vida, na sua casa e na sua família. E isso o profeta sabia muito bem. E tem mais uma lição, na 7ª lição aqui que eu separei. Ele diz: profetiza a minha palavra. Profetiza a minha palavra. É a minha palavra. É a palavra de Deus. Não é o seu método, não é o meu jeito, não é a minha facilidade, não é justamente ou simplesmente uma campanha, mas é a palavra de Deus no meio da campanha. E aí o profeta profetizou a sua palavra. Então, quando você estiver diante de uma situação que não tem como reverter, você confia em Deus e você anuncia a sua palavra, a palavra de Deus. Porque Davi diz, né, que eu guardei a tua palavra no meu coração, porque a palavra é como ferro que esmiuça a pele. A palavra de Deus é fiel, ela é justa, ela é o martelo. A palavra de Deus, ela é vida, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela vai ter a divisão da alma e do espírito, ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. É a palavra de Deus, é ela que tem poder. Então você tem esse dom na sua vida, é Deus que deu para você. Profetiza a minha palavra. Para a gente fechar, enquanto profetizava, ajuntou ossos dos ossos. No versículo antes, ajuntou ossos nos ossos, formou nele nervos, né? Formou carne ali mesmo, João, carne, né? Estendeu peles sobre eles. Foi na medida que ele, quando ele profetizava, ele viu que havia um reboliço naquele lugar, ouviu um barulho e começou a então a juntar ossos nos ossos. Fala de união, fala-se de união, irmãos. Fala de paz, fala de harmonia, fala de companheirismo, fala de fidelidade. O ajuntamento de ossos com os ossos fala de toda vitória. Quando a igreja busca dentro de uma união, dentro de uma harmonia, dentro de um propósito, aí Deus, ele dá a vitória, ele prossegue, ele te dá aquilo que você deseja. União na família, união no matrimônio, na casa, na família. É na medida que os ossos vão juntando. Imagina se os ossos que representam o povo de Deus, representam a nação de Israel, estiverem se unidos. Imagina, quando eles se formarem novamente, o exército luta contra eles, povos. Mas precisa esta união. Essa igreja, a sua casa, a sua família, ela vai ser bem sucedida, ela vai crescer, mas quando nós estivermos unidos, juntos no mesmo propósito, na mesma paz, no mesmo caminho, na mesma fidelidade com Deus, aí Deus, ele põe as tuas mãos e te abençoa. Deus é fiel. Para me encerrar, certa feita eu chamei uma moça para me ajudar ali na minha barraca no Jiguaçu.
E ela conversou, a gente entrou em conversa sobre a vida mesmo. Ela me falou: olha, o meu pai era dirigente da igreja, era o pastor da igreja, mas o meu pai foi um mau exemplo para mim, porque lá na igreja ele era uma coisa, em casa ele era outra. E aquilo ali fez com que nós desacreditássemos de Deus. Perguntei para ela: você vai na igreja? Eu nunca mais fui na igreja. Desde quando eu cresci e eu saí de casa com 13 anos, eu nunca mais fui na igreja, porque Deus para mim perdeu o seu valor. Eu não acredito mais. E o pai batia nela, batia na mãe, do Rio de Janeiro, uma carioca. Daí eu falei assim: mas isso aí é no nosso meio, assim, isso acontece no nosso meio. Ninguém é perfeito. Nem tudo que fala bem faz o bem. Se você olhar, entrar numa cadeia hoje, e fala assim: quem que é bonzinho aqui? Todo mundo vai levantar a mão. Todos eles falam que é bonzinho. Quem tem Deus aqui? Todo mundo vai levantar a mão dizendo que tem Deus. Isso aí acontece. Nem por isso você pode abandonar, pode deixar de caminhar na presença de Deus. E ela ficou incrédula quando eu peguei. Eu falei assim: olha, faz 9 anos que eu sou casado com a minha esposa. Você acredita que em 9 anos nós nunca dormimos brigado? Ela pegou e falou assim: não acredito. Eu com a minha esposa, 9 anos nós somos casados. Eu e a minha esposa sou mais velho que a minha esposa. E nós nunca brigamos. Dormimos brigados, melhor dizer. Brigamos, nós que brigamos. Uma carga que está desalinhada, precisa alinhar. Nós discutimos muitas vezes, até brigamos, mas nunca dormimos brigados. E ela ficou admirada, porque jamais imaginaria que com 9 anos nunca dormimos brigados. E graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Então essa é a palavra que Deus tocou no meu coração nessa tarde, para trazer a amada igreja, sede firmes, sede constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho na obra do Senhor não é em vão. Amém, igreja? Que Deus abençoe suas vidas, e eu agradeço